Fala, Aspiras, beleza? Ó, Evandro aqui e hoje a gente vai entrar em mais um bizu do Aspira, tá? E a aula de hoje, ela simplesmente não cai no concurso, ela despenca. E você que tá vendo a aula aqui até o final, parabéns. Com certeza você tá saindo na frente pra poder depois tomar só água limpa e a galera falar que foi sorte, né? Mas já pega seu carvão, já pega sua pedra pra poder anotar. Hoje a gente vai pro bizu, a gente vai trocar uma ideia e saber tudo que cai a respeito desse assunto. A gente vai falar sobre Grécia Antiga, conteúdo que despenca na prova. Bora cotovelar. Enquanto eles dormem, estude. Enquanto eles se divertem. A história da Grécia Antiga, tá? É bem simples, só que a galera complica demais. E o que eu vou passar aqui hoje, pouca gente sabe, tá? É conteúdo exclusivo. A história da Grécia Antiga, a gente pode dividir ela tranquilamente em 5 períodos, tá? Anota isso daí. A história da Grécia Antiga pode ser dividida em 5 grandes períodos. Eu vou passar os períodos aqui, ó. Os 5 grandes períodos que você tem que ter anotado aí são os seguintes: pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. Anota isso, que isso é a base, tá? Agora eu vou dar uma pincelada nos assuntos principais de cada período para você entender melhor como isso funciona. Nosso primeiro período, tá? O período pré-homérico. O que você tem que saber? Nesse período acontece a primeira diáspora grega. Evandro, o que é a primeira diáspora grega, cara? Nada mais é do que os dórios invadindo a Grécia e o pessoal que já morava na Grécia começa a se evadir, começa a fugir. Isso é chamado de primeira diáspora grega. Os dórios invadindo a Grécia nessa primeira diáspora, e aí os gregos que moravam já, lógico, na Grécia, né, começam a se evadir por toda a Grécia, começam a se espalhar. Isso é o período marcante da primeira diáspora grega, desse nosso primeiro período, o período pré-homérico. Já nesse nosso segundo período, o período homérico, tá? Você tem que relacionar ele como a Idade das Trevas na Grécia. Por quê? Porque com a invasão dos dórios na primeira diáspora grega, que a gente acabou de falar, o comércio se perde, a escrita também começa a se perder e a Grécia começa a voltar a ser rural. E tudo que se sabe a respeito desse período foi por causa dos poemas de Homero, tá? Então é por isso que tem esse nome, tá? Período homérico. Então, período homérico conhecido como a Idade das Trevas na Grécia. Anota isso que, importante demais. E no nosso terceiro período, o nosso período arcaico, tá? Pré-homérico, homérico, no arcaico agora, o terceiro período. Nesse período arcaico, os povos da Grécia começam a voltar, tá? Começam a se juntar novamente e a gente tem o início da formação da polis. Então esquece aí na prova. Qual foi o período que tem o início da formação das polis, que eram as cidades-estados gregas, tá? Pra quem não sabe. É nesse período arcaico, então. Importantíssimo isso também. Anota que, cara, isso despenca na prova. E estamos caminhando pra final já no nosso quarto período aí sobre a Grécia, tá? Você já aprendeu muita coisa até aqui. Com certeza já vai te alavancar, mas fica para poder ver o último período. Esse é importante, que é o clássico, e o último, que é o mais importante, que é o helenístico, tá? Período importantíssimo e com certeza vai cair na prova, tanto soldado quanto oficial, não importa. E nesse quarto período sobre a Grécia, que você tem que saber, cara? Você tem que saber que o quarto período da Grécia, o período clássico, eles vivem o chamado período das guerras, tá? Por quê? A gente tem duas guerras principais. A gente tem a guerra médicas e a guerra do Peloponeso, tá? Vou falar um pouco das duas aqui para você poder entender só o que realmente cai na prova. Então, período clássico, tá? Período das guerras na Grécia, no nosso quarto período. A primeira guerra são as guerras médicas, tá? Por quê, Evandro? Foi entre os médicos lá da Grécia Antiga? Não, tá? A guerra médica porque foi entre os gregos e os persas. E os persas eram conhecidos como povos medos, tá? Então colocaram esse nome aí de guerras médicas porque os persas eram conhecidos como os povos medos. Pouca gente sabe disso, conteúdo interessante, né? Pra gente falar aqui. E quem vence essa guerra são os gregos, tá? Anota isso. A segunda grande guerra desse período clássico é entre os próprios gregos, tá? É entre Atenas e entre Esparta. E a guerra do Peloponeso. Por que Peloponeso, Evandro? Porque era uma liga que Esparta fazia com outras cidades-estados gregas, tá? Chamada Liga do Peloponeso, e Atenas era a Liga de Delos. Mas o nome se deu aí Liga do Peloponeso entre essa guerra entre espartanos e atenienses. Quem vence a guerra são quem? São os espartanos, tá? Esparta derrota Atenas. E o nosso último período aí da Grécia Antiga, pra gente fechar lá com chave de ouro, é o período helenístico, tá? No período helenístico ele é bem simples, tá? E super importante. No período helenístico, a Grécia ela é dominada pelos macedônios. Filipe II, rei da Macedônia, ele invade a Grécia.
aí na batalha de Queroneia e derrotam os gregos, tá? E depois de mais de 20 anos no poder, Filipe II é assassinado e quem assume é seu filho, ele mesmo, Alexandre o Grande, tá? Um dos generais mais cabulosos aí de toda a antiguidade, um cara que eu admiro demais. E ele conquista da Grécia até as margens do rio Gange, na Índia, tá? E aí entra o período helenístico, que é a fusão entre as culturas orientais e ocidentais. Deixou um marco tremendo na cultura de todo mundo. E assim a gente encerra mais uma aula com chave de ouro. Como eu digo sempre, cotovelada na cara da prova. E lembre-se sempre, posso ainda não ter chegado onde quero, mas, sem dúvida alguma, estou mais perto do que ontem. Espero de coração ter ajudado. Tamo junto e valeu, Aspirás!